Bem-vindos ao canal Crochê com Gato. Este é o nosso projeto Biblioteca do Crochê. São as aulas que sobem aqui no canal toda sexta-feira, desenvolvidas especialmente para você que quer aprender crochê do zero. Hoje a gente vai aprender a tecer juntos o ponto grão de arroz simples. Este é um ponto que eu gosto muito de utilizar na construção de blusas e também de bolsas. Então, eu vou até deixar aqui a foto de uma bolsa que eu fiz, que faz parte da minha coleção. Essa eu já vendi, eu não tenho ela aqui para mostrar mais para vocês, mas tem a foto dela, que eu fiz exatamente com este ponto. Depois, se vocês quiserem aula completa dessa bolsa, comenta aqui nos comentários que eu gravo para vocês, ok? Então, vamos lá? Vamos começar a tecer nossa amostra. Quem está acompanhando o projeto Biblioteca do Crochê sabe que eu já inicio com uma pequena base que eu já ensinei vocês em aulas passadas. E esta base é composta de uma carreira de correntinhas e hoje aqui a gente fez 2 carreiras de ponto baixo. Ponto sobre ponto, sem aumentos nem diminuições. Aqui eu tenho 15 pontos de base para a gente trabalhar, ok? Isso aqui tudo eu já ensinei vocês. Correntinha, ponto baixo, pontos de base, como contar, como fazer, como virar, já tá tudo bem explicadinho nas aulas anteriores. Então, agora a gente vai de fato pro ponto grão de arroz. Eu vou dar um zoom para vocês verem aqui mais de pertinho. E a gente tá trabalhando em carreiras de ida e volta. Isso significa que para virar o trabalho, eu faço uma correntinha, ok? Então, agora a gente vai iniciar a tecer o ponto, grão de arroz. Esses primeiros 3 pontos aqui da lateral, eu vou fazer só ponto baixo sobre ponto baixo. Então, não tem segredo. Aqui, a cabeça do ponto, o espacinho de base fica bem demarcado. Então, é só ponto baixo sobre ponto baixo. Ok? 3 pontos baixos feitos. Agora, a gente vai fazer uma correntinha, vai saltar um ponto de base e vai vir para o ponto de base seguinte, fazer um outro ponto baixo. Novamente, correntinha, salta o ponto de base seguinte, vai para o próximo e faz um ponto baixo. Tudo isso com a agulha bem soltinha, esse ponto bem solto, a mão bem relaxada, para esse ponto não ficar esticado, ok? Senão o desenho dele não fica bonito. Então, de novo, uma correntinha, pulou um ponto de base, vem para o ponto de base seguinte, novamente, correntinha, pulou ponto de base, vem para o ponto de base seguinte e, de novo, correntinha, pulou ponto de base e vem para o ponto de base seguinte. Aqui a gente chegou no final da carreira e a gente vai ter novamente o espacinho para 3 pontos baixos para fazer a lateral. A gente já fez um aqui e agora a gente vai fazer esses 2 últimos. Esse ponto, o ponto grão de arroz simples, ele é muito fácil mesmo de ser feito, porque ele é basicamente ponto baixo e correntinha. Ponto baixo, correntinha, ponto baixo, correntinha. Ele é um ponto que demora um pouquinho para crescer, obviamente, porque a gente está falando de ponto baixo que não tem tanto volume de corpo, mas o resultado é muito bonito. Então, é um ponto para você que não tem tanta paciência, que quer ver a peça ficando pronto logo, é um ponto que eu aconselho usar para bolsa, com fio de algodão mais grosso, e se for fazer uma blusa de lã, ela vai ficar bem fechadinha, tá? E o desenho vai ficar bem bonito. Mas se você tem um pouco mais de paciência, dá para fazer blusas de verão também, com fio de algodão, dá para fazer com fio de seda e tudo mais. A única diferença é que realmente ele é um pouquinho mais demorado, mas depois a textura dele é bem bonita. Então tá, a gente fez essa primeira carreira. Vamos para a segunda? Faz uma correntinha, vira a amostra. Aqui, as carreiras pares, a gente vai fazer 2 pontos baixos no início e no final da carreira. E as carreiras ímpares, a gente vai fazer 3
pontos baixos no início e no final da carreira. Então, aqui, a carreira anterior que a gente fez foi a primeira carreira do ponto grão de arroz, ou seja, número ímpar. Por isso que a gente fez 3 pontos baixos para iniciar a carreira e 3 pontos baixos para finalizar a carreira. Agora, como a gente está indo para a segunda carreira e ela é número par, a gente vai começar com apenas 2 pontos baixos, ok? Porque agora a gente tem que intercalar. Aqui, onde a gente tem ponto baixo da construção do corpo do ponto grão de arroz, a gente tem que saltar, e saltar significa fazer uma correntinha. Então, a gente salta esse próximo ponto de base e a gente vai inserir a agulha no espaço de uma correntinha entre um ponto e outro da carreira anterior. Então, inseriu a agulha aqui, puxa bem esse fio para ter o máximo de corpo possível para esse ponto baixo, por isso que o fio não pode estar assim super repuxado, senão esse ponto não vai crescer nunca e além de não ficar bonito e ficar torto e repuxado. Então esse fio, ele vem bem aqui para o alto, ok? E faz o ponto baixo. E agora, de novo, correntinha. E aqui a gente tem o ponto baixo de base da carreira anterior, que a gente vai saltar e inserir a agulha no espaço da correntinha. Então, assim, a gente vai fazendo sucessivamente. Correntinha, que salta o ponto baixo da carreira anterior, insere a agulha no espaço de uma correntinha e faz um ponto baixo. Então, correntinha, salta ponto de base, insere a agulha no espaço de uma correntinha e faz o ponto alto. Com esse ponto na agulha, esse fio na agulha, né, sempre bem levantadinho para fazer o ponto baixo. Então, aqui a gente tem o espaçozinho de uma correntinha, que a gente vai inserir a agulha, fazer o ponto baixo. E agora, uma correntinha, salta este ponto baixo e faz os 2 últimos pontos baixos da carreira número 2, que é uma carreira par. Então, significa que a gente inicia e termina com 2 pontos baixos. E aqui a gente tem a segunda carreira do ponto grão de arroz. Vamos fazer a terceira juntos. Então, faz uma correntinha, vira o trabalho. Este daqui é o nosso lado da frente. Quando a gente estiver fazendo as carreiras ímpares, é a frente da nossa amostra. Quando a gente estiver fazendo as carreiras pares, é o avesso da nossa amostra, ok? E aqui, se é uma carreira ímpar, significa que eu tenho que ter 3 pontos baixos para iniciar a carreira. Então, ponto sobre ponto 1, ponto sobre ponto 2 e o terceiro ponto baixo a gente já vai fazer aqui nesse espacinho de uma correntinha da carreira anterior. E assim a gente vai dar continuidade à trama, né, ao formato deste ponto grão de arroz. Então, se agora eu fiz os 3 primeiros pontos baixos, significa que eu tenho que fazer uma correntinha, saltar o ponto baixo da carreira anterior e aqui no espaço de uma correntinha entre um ponto e outro, inserir a agulha e fazer o ponto baixo. Gente, é muito simples e é muito bonito este ponto conforme ele for crescendo e vocês forem visualizando a trama dele. Então, aqui eu tô continuando do mesmo jeito. Ponto baixo, correntinha, salto ponto baixo da carreira anterior, insere a agulha no espaço de uma correntinha, puxa o fio, ponto baixo, correntinha, salta ponto de base, insere a agulha aqui no espaço de uma correntinha e faz um ponto baixo. E aqui chegamos na lateral. E lateral tem que ter a mesma quantidade de pontos nas 2 laterais. Se começamos com 3, finalizamos com 3 pontos baixos. E aqui temos mais uma carreira pronta. Eu vou dar até um zoom a mais para vocês verem um detalhe do desenho da trama. Aqui, as 2 primeiras carreiras, eu fiz só ponto baixo sobre ponto baixo. E este é o desenho. Aqui já é o ponto grão de arroz. E vejam como a trama é diferente
da trama aqui da nossa base da amostra. Então, gente, é só crescer essa amostra até a altura que vocês quiserem, o suficiente para vocês entenderem como essa trama funciona, ok? Eu vou fazer mais uma carreira com vocês, mais uma carreira par. Então, ou seja, isso significa, vamos lá, vamos fazer junto. Uma correntinha virou a amostra. Carreira par significam 2 pontos baixos de lateral. Então, 1, 2. E agora a gente começa o ponto grão de arroz. Correntinha, salta um ponto de base, vem aqui no espaço de uma correntinha da carreira anterior e faz o ponto alto. Vejam, o ponto alto não, desculpa, gente, o ponto baixo. Vejam que o ponto baixo, apesar dele não ter um corpo alto, igual o ponto alto, eu preciso ter este fio bem folgado na agulha para criar o máximo de corpo possível para a gente ir dando a forma e a trama desse ponto. Então, fiz uma correntinha, salto aqui o corpinho, né? A cabeça do corpo do ponto baixo da carreira anterior e venho aqui no espaço de uma correntinha entre um ponto e outro, insiro a agulha e vejam como este fio tá solto na agulha, tá alto, não tá aquela coisa aqui apertadinha, não. Deixa esse fio correr bem relaxado, faz um ponto baixo. Correntinha, saltou um ponto de base e ponto baixo no espaço de uma correntinha. Correntinha, saltou ponto de base, outro ponto baixo. Correntinha, saltou ponto de base, outro ponto baixo, correntinha e chegamos na lateral. A gente salta então um ponto de base e faz os 2 últimos pontos baixos. Desta forma. Aqui eu vou fazer uma correntinha, vou cortar o fio, porque agora vocês vão repetir essa sequência de pontos até o tamanho que vocês quiserem da amostra de vocês. E vejam como fica diferente a trama. E conforme for crescendo, vocês vão ver ainda mais. Eu vou deixar aqui de novo a foto da bolsa para vocês agora enxergarem o ponto grão de arroz na construção da bolsa, como fica bonito. De novo, se vocês quiserem, me contem aqui nos comentários que eu ensino a tecer essa bolsa com o ponto que a gente aprendeu a tecer hoje. E novamente, gente, quero falar para vocês que estou aqui trabalhando com a minha agulha Tulip. Eu tenho a revenda dessas agulhas e eu envio para o mundo inteiro. Caso vocês tenham interesse em adquirir as agulhas que eu mais amo no mundo, as Ferraris das crocheteiras, essa agulha Desejo, me mandem um e-mail na crochêcomgato@gmail.com. Eu tenho tanto as agulhas soltas quanto os kits completos, que são lindíssimos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima semana com mais tutorial de amostras de pontos de crochê. Este projeto é a Biblioteca do Crochê e eu desenvolvo especialmente para você que quer aprender crochê do zero. Um beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau!